Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Acharam? Está escrito assim. Jesus falando, escute. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu vou ler de novo o que Jesus está dizendo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está aqui comigo repete em seguida. Vamos lá. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Você crê nessa palavra? Tem uma promessa do Senhor Jesus aqui. Uma promessa que não cai por terra. É infalível. Tem que se cumprir. Você crê na palavra do Senhor? Então vamos dar a melhor salva de palmas para essa palavra. E enquanto você aplaude, abra a sua boca e diga glória a Deus. Diga com fé, glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. E vai aplaudindo, vai glorificando. Tira este glória do fundo do teu ventre. Diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua, vai, não tenha vergonha não. Isso. Oh, Pai querido, olha que coisa linda. Abre o céu para receber esse louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Use a boca do pregador, use a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. Jesus estava fazendo esta pregação com bastante propriedade, porque, sendo ele o autor de todas as coisas, o Evangelho diz que sem ele nada do que foi feito se fez, sendo ele o verbo que agiu, que realizou tudo, ele criou o nosso corpo sabendo que a gente precisa comer, que o alimento é o nosso combustível, é o que nos dá energia, disposição, não é? Ele criou o nosso corpo sabendo que esse corpo precisa ser hidratado e que 3/4 do nosso corpo é água e essa água tem que ser reposta. E ele criou o nosso corpo sabendo que esse corpo precisa ser coberto, vestido. Ele sabe de tudo isso. E Jesus Cristo sabe que cada pessoa que acorda de manhã, acorda tentando preencher essas necessidades. Eu, por exemplo, quando acordo de manhã, eu tenho que tomar 2 copos de água. Acordo com sede. Às vezes até levanto de madrugada para beber água. Quer dizer que não é uma necessidade só diurna, não é uma necessidade só durante o dia. Às vezes eu preciso acordar de noite para beber água. Você também? Ou deixa o copo com água ali no criado mudo para beber na hora que dá sede, não é? Mas a gente busca essas coisas. E a gente acorda com fome. E se não tiver fome nem o hábito de comer pela manhã, na hora do almoço, o estômago está roncando, né? Está querendo comer. Então a gente procura, o que eu vou comer? É uma necessidade diária. E a gente também gosta de se vestir bem, e isso não é pecado. Porque Deus se veste bem. Você vê que o Senhor Jesus, na última semana de vida, que era a semana da Páscoa, ele estava usando uma túnica de linho fino que era tecida de alto a baixo sem costura, feita sob medida.
Era uma peça de roupa tão elegante, tão valiosa, tão cara, que os soldados que crucificaram Jesus, botaram ele nu lá na cruz e disseram, essa túnica aqui, vamos sortear para ver quem fica com ela. E alguém ficou com a túnica que era de Jesus. Quer dizer que o Senhor se vestia bem. Era uma túnica valiosa. Então, a gente também quer abrir o guarda-roupa e ter boas roupas para colocar. Mas Jesus, sabendo de tudo isso, e Ele nos criou com essas necessidades, consciente de tudo, Ele só quis colocar as coisas nos devidos lugares. Então Ele ensinou assim, não andeis inquietos, perguntando o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, as gentes do mundo, procuram todas essas coisas. Foi aí que ele contou esse segredo e garantiu o seu fiel cumprimento. Porque numa certa ocasião Jesus declarou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer que essa promessa que está aqui, ela tem que se cumprir. E foi o que a gente leu 3 vezes. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que são necessárias, que são boas, que são corretas, que são úteis, que são agradáveis, e todas essas coisas que nós precisamos e buscamos, todas essas coisas serão acrescentadas. Mas nesse versículo aqui, há alguns detalhes. E nós temos aqui 4 pilares sobre os quais se apoia uma vida diária abençoada. Uma vida diária em que não falte nada. E a nossa preocupação tem que ser só com relação ao dia de hoje. Você pode ver que no versículo seguinte, Jesus diz, no versículo 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Quer dizer que o cumprimento dessa promessa do Senhor Jesus é para o dia de hoje. Amém? Somente para hoje. Ele não está fazendo promessa para o dia de amanhã. No dia de amanhã, o que vai valer é essa mesma promessa para o dia de hoje. Qual é o meu comportamento, então, quando eu levanto pela manhã? O meu comportamento tem que ser, primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, o reino. E quando ele fala primeiro o reino, ele já está dizendo que o reino é primícia. O reino tem que ser a primeira coisa. Eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso me vestir, não é? Eu preciso dessas coisas e ele sabe que eu preciso. Mas antes de eu buscar essas coisas, eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. Se eu pego, por exemplo, uma maçã, está lá na fruteira, estou com fome, eu pego aquela maçã, a tendência é você pegar a maçã e já ir mordendo. Não é isso que a gente faz? Pega a maçã, dá uma lustradinha nela, ou passa na torneira e já vai mordendo. Uma banana, se tiver lá na fruteira e a gente pegar, está com fome, a tendência é já descascar e já vai comendo a banana. Não é assim? Já come. Mas preste atenção. Nós não somos pessoas irracionais e nem pessoas cegas. Antes de eu comer essa maçã, eu tenho que olhar para ela assim e falar, que ideia sensacional que Deus teve para me alimentar. Olha só. Que fruta bonita, que casca bonita. Até a casca tem vitamina. Olha só que coisa boa que Deus fez. E dentro dela tem a semente para garantir que sempre eu terei maçã para comer. E muitas sementes aqui dentro. Puxa, que coisa linda que Deus fez. E olha só essa maçã. Ele não criou para ele comer. Ele criou para eu comer. Então, poxa, eu tenho que louvar o meu Pai, o Criador. Eu tenho que dizer, antes de sair mastigando, eu tenho que dizer obrigado, meu Deus, por ter criado esta maçã e por ter colocado ela na minha fruteira para eu comer. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que lembrar primeiro do reino de Deus. Eu preciso comer? Preciso. Mas quem que me preparou essa comida? Deus. Então primeiro eu tenho que agradecer.
Eu não posso comer sem dar graças. Mesma coisa a banana. Você vai descascando e vai comendo, às vezes come tão depressa que vai até a barriga. Calma aí. Olha a banana. Fala, olha que cor bonita, amarela, com essas pintinhas pretas. Olha que embalagem sensacional. Meu Deus, como o senhor é inteligente. Como o senhor criou essa banana com essa embalagem fácil de abrir? Como é que o senhor criou essa banana? E esse sabor? Coisa deliciosa. Eu não sei se você gosta de banana, eu gosto. Né? A gente não gosta. Mas escolhe aí a fruta que você gosta. Eu gosto de banana. Vê a fruta que você gosta, o caqui, o abacate, a laranja, a mexerica, o morango. Qual é a fruta que você gosta? Você tem que olhar e falar, meu Deus, puxa, genial, genial. Sei que o senhor não fez essa banana para o Senhor comer, foi para eu comer. Então, obrigado, meu Deus. Primeiro, agradecer ao Criador. Você não pode entrar, por exemplo, num restaurante, ou mesmo na tua própria casa, ou em qualquer lugar, ou no balcão de uma lanchonete, pedir um lanche, um prato, ou qualquer coisa, ou a mesa pedir uma refeição, e chegou a comida, já vai com fome, comendo. Não pode. Você tem que se lembrar primeiro do teu Deus. Tem que agradecer a Ele pela criação genial de cada cereal, de cada legume, de cada verdura, de cada coisa que Ele fez. Porque nós não somos animais irracionais. E não somos ímpios. Nós temos que reconhecer que alguém fez isso e fez para nós e não para Ele. Então eu tenho que buscar o reino e dizer obrigado, Senhor, por ter criado esse feijão, esse ovo que eu vou comer, esse tomate, essa alface. Obrigado por esse alimento, esse bife, esse frango, não é? Muito bem. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É justo que eu reconheça que Deus é autor de tudo isso. E que é Ele que me dá, desde o meu corpo, até a água que eu bebo para hidratar esse corpo. É Ele que dá a comida que eu como para sustentar esse corpo que Ele criou. E é Ele que me dá vestimenta para cobrir este corpo que Ele fez. Então, antes de eu me preocupar, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, Jesus está dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É justo que eu agradeça por tudo isso. Agora, aqui tem um detalhe poderoso, amados. Eu tenho que buscar o reino e a justiça. Não é só o reino. Portanto, não basta eu vir a esta igreja para buscar aquelas coisas boas que eu preciso. Eu reconheço que é Deus que dá, então eu vou lá na igreja pedir. Tudo bem, até aí está certo. Só que você sai da igreja hoje, no final da reunião, ou amanhã, no dia a dia, não é? Na sua correria normal, e você já se esquece de buscar a justiça. O problema todo está aí, amados. O Senhor Jesus não disse, buscai o reino e todas as coisas serão acrescentadas. Mas Ele disse, buscai também a justiça. Eu tenho que ser justo. Eu tenho que continuar andando lá fora, me lembrando do meu Deus. No dia de amanhã e no decorrer dessa semana, na escola, no trabalho, na vizinhança, na minha própria casa, eu tenho que observar a justiça. Eu tenho que observar a vontade de Deus. Buscar a sua justiça é fazer aquilo que agrada a Deus. Se eu só busco o reino, venho até para a igreja, faço campanha para receber aquelas coisas boas que eu preciso, não é? Mas eu me esqueço da justiça. Lá fora eu pinto e bordo, faço o que eu quero, xingo, brigo, digo palavrões, fumo, bebo, engano, minto. Espera um pouquinho. Na igreja até venho buscar o reino, e até venho buscar as coisas boas do reino, mas lá fora eu não busco a justiça. E Deus está vendo tudo, não é? Não é que Deus é um fiscal. Eu acho que é horrível ser Deus. Vou dizer isso de novo. Deve ser horrível ser Deus. Porque se eu vejo uma coisa abominável, eu viro o rosto e não olho. Eu sou assim. Eu não fico olhando. Se eu vejo um acidente, a pessoa toda arrebentada, sangrando, eu não olho, eu viro o rosto. Já está morta. Só vou lá se ela estiver viva, aí vou chamar socorro. Agora ficar olhando aquilo, não, eu viro o rosto. A pessoa levou um tiro. Um dia eu vi um homem ser ferido a bala na minha frente.
levou um tiro no peito. Coisa triste. Por isso ela chegou rapidamente. Mas é horrível você assistir um assassinato. Você ver uma pessoa ser morta na tua frente. É horrível. É uma cena que fica registrada na memória. Mas se eu ver uma violência, eu vi o rosto. Se eu estou ligando a TV e só está passando lá calamidade, tragédia. Outro dia eu vi umas cenas tão horríveis, eu mudo de canal, eu viro o rosto, eu não olho. Para mim é fácil. Agora para Deus é horrível. Porque Deus é obrigado a ver tudo. Não pense você que quando um homem entra num bordel ou entra num lugar impróprio, que Deus diz, pode ir lá, eu fico aqui na porta esperando. Ele vê tudo, amados. Tudo. Tudo o que acontece, até quando você está sozinho. Ele é obrigado a ver. Não é que ele quer ficar bisbilhotando, não. Ele é obrigado a ver. Os olhos de Deus estão em toda parte. Então, quando a pessoa, Deus vê que ela vem para a igreja, busca o reino, busca as coisas do reino, mas lá fora, quando ela volta para o dia a dia, ela não busca a justiça, Deus está vendo, não é que Ele está vigiando, controlando a pessoa, Ele é obrigado a ver. Por isso que eu digo que deve ser horrível, você ser obrigado a ver tudo, e Deus vê tudo. Deus vê tudo o tempo todo. E quando Ele vê que você lá fora não busca a justiça, Ele fica muito triste. Porque a maior parte dos moradores deste planeta não estão buscando a justiça. E os olhos de Deus percorrem a terra, obrigatoriamente percorrem, e Ele se agrada quando encontra uma pessoa, um justo sequer, um justo pelo menos, que esteja fazendo aquilo para agradá-lo. Aí essa pessoa vai ser abençoada por Ele. Ele vê quem é ímpio e Ele vê quem é justo. Quando a pessoa busca o reino, mas não busca a justiça, mas quer as coisas boas do reino, e lá fora só pratica impiedade, só pratica injustiça, não adianta, essa pessoa não será abençoada. E esse é o primeiro pilar, amados. Buscar a justiça. A justiça de Deus. É como se você tivesse, por exemplo, uma casa e em cada canto desse telhado uma coluna, um pilar. O primeiro pilar está lá, é a justiça. Sustenta 1/4 do telhado da casa. Eu preciso buscar a justiça de Deus. Às vezes a pessoa não quer se batizar nas águas. Vem para a igreja, participa de campanha e não se batiza nunca. Nunca se batiza. Está sempre adiando. Ela não está buscando a justiça, ainda que venha aqui buscar o reino. Jesus, quando tinha 30 anos de idade, ele quis se batizar. Foi lá no Rio Jordão e João Batista se recusava. Eu não posso batizar o Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti. O Senhor não precisa se batizar. Jesus encerrou a conversa dizendo assim, João, me batize, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então a pessoa tem que buscar a justiça. A justiça de Deus. Jesus cumpriu a justiça de Deus. Eu não posso falhar nisso. Buscar, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Mas eu só quero o reino, só quero as bênçãos do reino, e agora eu não posso me batizar, agora por enquanto eu vou viver do jeito que eu quero, agora não dá, um dia eu vou ser firme na igreja, mas agora não dá. Aí a pessoa busca, pode até receber, mas vai perder. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1, a gente vê aquela passagem. Olha só, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel, e você entenda, por filhos de Israel, entenda, os filhos da promessa. Porém, os filhos da promessa fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Ou seja, eram filhos da promessa, havia a promessa de vida farta e próspera para todos. São descendentes de Abraão, são descendentes de Jacó. Eles têm o direito à promessa, mas eles não vão usufruir a promessa. Porque ainda que eles busquem o reino, eles não buscam a justiça
e fazem aquilo que parece mal aos olhos do Senhor. Então não adianta. Você pode orar muito para uma pessoa que vive assim, ela poderá até receber a bênção, mas perderá rapidamente. E a pessoa fica se perguntando, por quê? Por quê? Por que eu recebo e perco? Por que eu não retenho a bênção? Porque os olhos de Deus veem todas as coisas. E a pessoa busca o reino, mas não busca a justiça. Agora, quando você é justo com Deus, quando você busca fazer aquilo que agrada a Deus, os olhos do Senhor também veem tudo. E aí a tua vida é abençoada. Vamos ler aqui no Salmo de número 37. Um salmo que o rei Davi escreveu quando já estava velho. Você sabe que o rei Davi, antes de ser rei, ele era o menor na família do pai dele. Era humilhado pelos irmãos mais velhos, era o mais insignificante da casa. Quer dizer que ele já enfrentava a luta dentro da família. Você sabe que Davi vai se tornar o rei mais abençoado que Israel já teve, né? Você sabe que a vida dele já foi, já passou, a gente já sabe o roteiro. Mas naquele momento, Davi não sabia, ele era o menor da família, o mais desprezado, o mais humilhado pelos irmãos mais velhos. E ele não enfrentou apenas uma infância difícil por causa disso, porque os irmãos o maltratavam, mas ele enfrentou uma adolescência difícil também, porque ainda adolescente, ele se vê de repente no campo de batalha, tendo que enfrentar um soldado que é muito mais preparado militarmente, muito mais armado do que ele, e muito mais alto e muito mais forte. E ali ele enfrentou aquele gigante e venceu. E a vida inteira de Davi vai ser uma sucessão de lutas, guerras, ameaças, perseguições, traições, não é? Ele vai passar a vida inteira assim, em meio a tudo isso, a toda essa tribulação, ele sempre estará buscando o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele envelhece. Aí ele fica velho. Ele não morreu em combate. Ele não morreu pelos perigos. Ele envelhece. A palavra de Deus diz que ele morre velho e farto de dias, com grande prosperidade. Você vê? E ele, quando estava velho, olha o que ele escreveu, amados. Vamos lá comigo, estou no Salmo 37, versículo 25. Olha só. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por quê? Porque ele buscava a justiça. E ele observou lá no fim da vida que não apenas ele foi suprido, guardado, protegido, abençoado, enriquecido, mas ele observou que muitas pessoas se deram mal durante a sua vida e muitas pessoas se deram bem. E ele fez uma separação. Ele notou que os ímpios se davam mal e ele percebeu que o justo se dava bem. Então ele dá o testemunho. Eu fui moço, agora sou velho. Mas nunca vi, olha só, eu nunca vi o justo. O justo é aquele que busca a justiça de Deus. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu tenho que reconhecer que o pão que eu como, que eu me alimento, o alimento que eu tenho, a água que eu bebo, a roupa que eu visto, tudo isso me é dado por Deus. Ele é o autor de todas as coisas. É justo que eu reconheça isso. Quem é que reconhece que Deus é que nos dá todas as coisas? Não é? E olha só, não adianta eu apenas ter a opinião, é Deus que me dá, Deus me ama, Deus me dá. Não basta apenas isso. Eu tenho que provar que eu reconheço isso. É aí que eu me torno dizimista. É aí que eu devolvo o dízimo. Porque eu reconheço que todas as coisas são de Deus e Ele me dá. Então eu, em reconhecimento a Ele, eu lhe devolvo o dízimo. É justo que eu lhe devolva o dízimo. Porque o dízimo é do Senhor. Quando eu não devolvo o dízimo do Senhor, eu estou sendo injusto com Ele. Eu não estou reconhecendo que é Ele que me sustenta, que é Ele que me dá todas as coisas. Quando eu não devolvo o dízimo para Ele, eu não estou confiando em Deus,
que Ele é poderoso para me sustentar. Eu estou sendo injusto com o poder de Deus. Eu estou duvidando. Estou pensando assim, se eu der o dízimo, isso vai me fazer falta. Eu não estou sendo justo com Deus. Não estou crendo que Ele é o meu supridor, o meu provedor. Se eu digo, mas eu ganho tão pouco, se eu der o dízimo vai me fazer falta. Eu não estou sendo justo com Deus. Estou achando que eu preciso do dinheiro para me sustentar. E não estou dando para Deus a honra que Ele merece. E que é justo que eu lhe dê essa honra, porque é Ele que me provê todas as coisas. A gente acreditando ou não, concordando ou não, isso não altera nada mais. Ah, pastor, eu discordo de dar o dízimo. Deus não está nem aí com a tua opinião. Ah, pastor, eu acho que o dízimo é coisa do Velho Testamento. Deus não está nem aí com o que você acha. O dízimo é dele, Ele quer a parte dele. E é justo que Ele receba a parte dele. Então, qual é o segundo pilar? Preste atenção. O primeiro é a justiça. O segundo pilar é o ser fiel. Eu tenho que dar o dízimo, porque isso é questão de justiça. Eu reconheço que tudo que recebo é Deus quem me dá. Então aqui agora, eu tenho que colocar o pilar da fidelidade para sustentar o meu telhado, para sustentar a minha casa. O dízimo é do Senhor. Quem é que acredita que o dízimo é do Senhor? Quem concorda com isso? Então eu tenho que ser dizimista. Eu não posso ser injusto com Deus falando assim, oh meu Deus, desculpa, eu precisei do dinheiro do dízimo, esse mês eu gastei. Esse mês não foi possível dar o dízimo. Eu estou sendo injusto com Ele. Estou querendo dizer, meu Deus, o Senhor estava desatento e o Senhor não viu que eu ia precisar e eu precisei e eu usei. É isso que você está mandando de recado para Ele. Eu não acreditei que o Senhor iria me suprir, por isso que eu usei o dinheiro do dízimo. Por isso que eu peguei mesmo o dinheiro do dízimo. O Senhor entende, né? Precisei do dinheiro. Isso é injusto. Vamos aqui no livro do profeta Malaquias, que é o último do Antigo Testamento. E é bom que a gente diga isso. É o último do Antigo Testamento, né? É o último lá do Velho Testamento. Vamos no Malaquias capítulo 3, versículo 10. Vamos lá. Vamos lá. O último livro do Antigo Testamento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele está prometendo bênçãos se você trouxer o teu santo dízimo. Mas pastor, isso é Antigo Testamento. Eu não dou o dízimo, porque no Novo não tem essa ordem de dar o dízimo. É aí que você se engana. Jesus nos mandou não apenas dar o dízimo, mas ir além do dízimo. A pessoa, quando ela começa a argumentar, não, o dízimo é coisa do Velho Testamento, o dízimo é coisa da lei, eu não vou dar o dízimo porque a lei foi cumprida, então eu não vou dar o dízimo, isso é coisa de Moisés, isso é coisa dos judeus, isso é coisa do Antigo Testamento, eu não vou dar o dízimo. Olha só, é a pessoa tentando usar a lei para ser injusta com Deus. Mas se ela ler o Novo Testamento, se ela ler aqui em Mateus capítulo 23, eu quero que você vá comigo até lá, Mateus 23, versículo 23. Você já imaginou Jesus xingando os outros? Pois é, esse versículo aqui que nós vamos ler, ele está realmente indignado. Olha o que ele diz aqui, ó. Já acharam? Ai de vós. Está rogando praga mesmo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Se eu chamar alguém aqui de falso, a pessoa vai ficar triste comigo. Isso é uma ofensa. Se eu chamar alguém aqui de hipócrita,
A pessoa fica triste comigo, porque isso é uma ofensa, é um xingamento. E Jesus xingou os escribas e os fariseus de hipócritas, falsos. E eram homens conhecedores da lei, hein? Conhecedores do Antigo Testamento. Jesus diz assim: pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, os escribas e fariseus, eles eram legalistas, eles davam os dízimos até das mínimas coisas, das pequenas hortaliças, a hortelã, o endro, o cominho. Eu peguei aqui 100 hortaliças de hortelã, toma aqui 10. Davam dízimo até das hortaliças. Olha só. Eles eram rigorosos para dar o dízimo. E Jesus disse: ai de vós, seus hipócritas, porque vocês dão o dízimo até das mínimas coisas, mas esquecem o mais importante da lei, o juízo. E que é o juízo, igreja? A justiça. Esquecem o mais importante da lei, a justiça. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Dar o dízimo é questão de justiça. E esqueceis o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Ora, eu dou o dízimo porque eu tenho fé que Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar aquela tal bênção. Eu dou o dízimo e creio nisso, creio na palavra. Mas o que adianta eu, hein? O que adianta eu dar o meu dízimo e não sou misericordioso com ninguém? Sou uma pessoa irada, sou uma pessoa intolerante, sou uma pessoa briguenta, sou uma pessoa orgulhosa, soberba, dona da verdade. Deus está dizendo: não adianta nada não. Não adianta dar o dízimo com esse coração. Você tem que lembrar do juízo, da misericórdia e da fé. Olha só, analisando ainda esse versículo 23. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Fazer essas coisas quais? Deveis fazer essas coisas: o juízo, a misericórdia e a fé. Mas não omitir aquelas. Aquelas quais? Dar o dízimo, até do mínimo, da hortelã, do endro e do cominho. Você vê que Jesus, ele foi além do dízimo. Malaquias 3:10 só mandava trazer o dízimo e acabou. Mas Jesus falou: pera um pouquinho, não é só você trazer o dízimo, você tem que observar a justiça. Não é só trazer. Está trazendo o dízimo, mas está trazendo o dízimo até de coisa roubada. O juízo, a misericórdia e a fé está enganando, está mentindo, está trapaceando, está fazendo negócios ilícitos, está trazendo até o dízimo disso. Mas Jesus está dizendo: o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas, observar o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas, o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, até o dízimo das mínimas coisas. Então não tem essa, o dízimo foi abolido. Não existe isso. Jesus está mandando trazer: deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Tem que fazer, amados. O dízimo não foi abolido. Quando a pessoa vem com essa história: o dízimo é coisa do Antigo Testamento, ela está pulando aqui Mateus 23:23. Está pulando isso. Jesus não revogou o dízimo, não. Então a pessoa começa a querer usar a lei de Deus do Antigo Testamento para querer ser injusta com Deus. Aí, aquele pilar da fidelidade está faltando. Olha como é que vai ficar a casa da pessoa. Como é que um telhado de uma casa se sustenta se a pessoa não é fiel? Tem que ser dizimista fiel. Amém? Mas não basta só trazer o dízimo. Precisa continuar observando a justiça. Continuar buscando a justiça. Ser uma pessoa misericordiosa, perdoadora, amiga, uma pessoa boa. E tem que observar a fé. Quando você faz isso, vamos voltar lá para Malaquias capítulo 3. Vamos voltar lá para o versículo 10. Olha só, quando você já tem esses dois pilares,
Você está buscando o reino de Deus e a sua justiça, já é um pilar. E você é dizimista fiel, já é o segundo pilar. Então você tem o direito de fazer prova do Senhor. Veja, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Quer dizer que tem janelas no céu. E quem tem controle sobre essas janelas do céu é Deus. E ele diz, faça prova de mim. Se você for fiel, se você buscar a minha justiça, então você tem o direito de fazer prova de mim. Essa para ver se eu não vou abrir sobre você as janelas dos céus e não derramar uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Por isso que Gideão, amados, que naquela primeira oferta deu o cabrito inteiro e 1000 pães para o Senhor, e depois ele deu o segundo boi, um boi com mais de 1000 quilos, que deu tudo, que foi fiel, que foi além da oferta, que foi além do dízimo. Por isso que Gideão, ele faz prova de Deus 2 vezes. Vamos comigo no livro de Juízes para ver isso e ver como Deus tem controle sobre as janelas dos céus. Vamos lá, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 36. Acha aí, é importante que você aprenda isso. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 36. Gideão fala assim para Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, olha só, onde que Gideão está colocando a fé? Sobre a palavra. Como tens dito, se o Senhor há de fazer isso, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. A eira é uma pedra onde as pessoas trabalhavam, era uma pedra enorme assim, uma pedra grande, onde eles malhavam os cereais, a cevada, o trigo. É um local de trabalho. Veja só. Eis que porei um velo de lã na eira, aquela pedra de trabalho. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu. Porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Então Gideão fez essa prova com Deus. Meu Deus, o Senhor há de fazer o que o Senhor tem dito que vai fazer. Então eu vou pegar esse velo de lã e vou colocar ali naquela eira. E eu quero que nesta noite o Senhor faça o orvalho cair só sobre o velo de lã. E eu quero que toda a pedra, toda a terra, toda a eira esteja seca. E Gideão foi dormir. De madrugada, no dia seguinte, ele levanta, ele vai lá, o chão está sequinho. Ele pega o velo de lã, o velo está encharcado. Ele pede um copo, trazem para ele uma taça, ele espreme e ele enche uma taça. Gideão ficou encafifado com aquela experiência. Poxa, isso foi uma resposta de Deus. Eu pedi um sinal para ele, o chão estava seco. E o velo de lã encharcado, eu enchi uma taça de água com orvalho. Só caiu orvalho sobre o velo de lã, o orvalho não caiu sobre a terra em volta. Mas será que é uma coincidência isso? Será que realmente foi Deus que fez isso? Ele ficou encapifado. Ele ficou com aquele velo de lã na mão o dia inteiro. E o velo estava encharcado durante o dia, ele foi secando, né? A lã foi secando. E ele ficou com aquilo na mão. Puxa, isso é uma resposta de Deus? Ou é impressão minha? Será que Deus respondeu mesmo? Ou será que eu estou imaginando coisas? Será que é coincidência ou não? Ele ficou com aquele velo de lã o dia inteiro. Naquela noite, ele estava com o velo sequinho na mão. Poxa, será que foi realmente uma resposta de Deus? Aí ele faz a segunda prova, amados. E quando a gente faz prova, tem que ser assim, ó, como o Gideão está fazendo. Não é agredindo a Deus. Não é chutando a Bíblia, não, como muitos fazem. Você tem que ter humildade, respeito, para fazer prova com Deus. Olha como que Gideão fala. Vamos aprender com ele aqui, ó. Versículo 39. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez
faça a prova com o velo. Olha ele fazendo prova com Deus, amados. Com toda humildade, lhe pede, com todo jeitinho, faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Amados, ele pegou o velo de lã, pôs no mesmo lugar, na mesma pedra, na mesma eira. E pela segunda vez ele faz prova. E Deus começa a provar que ele tem poder sobre as janelas dos céus. Quem está entendendo isso, diga amém. Olha só, ele está fazendo prova e Deus está provando que tem controle sobre as janelas dos céus. Eu quero agora, Senhor, que o teu orvalho caia em toda a terra, mas no velo de lã haja secura. E ele foi dormir e no dia seguinte pela manhã, ele pega a lã, ela estava sequinha e o chão todo molhado com orvalho. O que Deus fez duas vezes para provar que ele tem poder para abrir ou fechar as janelas dos céus? O que Deus fez duas vezes? Quando o velo de lã estava ali, na eira, local de trabalho de Gideão e do povo, local de ganhar o pão de cada dia. Quando o velo estava ali, Gideão falou, eu quero que haja orvalho só sobre o velo de lã e sobre a terra não. Deus falou, pois não, você está fazendo prova de mim, você tem o direito. Você foi fiel, você foi corajoso. Aí Deus fechou todas as janelas do céu em volta, e onde estava o velo de lã, ele abriu aquela janela do céu, por isso que o orvalho caiu só sobre o velo de lã. No dia seguinte, Gideão faz o contrário. Eu quero que agora haja secura sobre o velo de lã, e eu quero que a terra toda esteja molhada. Deus disse, pois não, você tem o direito de fazer prova de mim. Eu mandei fazer prova de mim. Quem é fiel tem direito de fazer prova de mim. Aí Deus, ele faz assim, ele fecha a janela do céu sobre o velo de lã e ele abre todas as janelas em volta para o orvalho cair só na eira, na pedra. O que Deus quer provar para você? Que ele pode abrir a janela do céu somente sobre a tua vida e derramar aquela tal bênção. Ele tem poder para isso. E ele tem poder até para abrir as janelas dos céus das pessoas que estão em volta de você, no teu trabalho, no teu negócio, na tua família, e derramar aquela bênção tal que advém a maior abastança. Ele pode derramar sobre você ou sobre a tua volta. É só você ser fiel e corajoso. Viver pela fé. Muito bem. Agora veja uma coisa aqui. Esse é o segundo pilar, certo? Primeiro pilar, eu vou buscar o reino e a sua justiça. Segundo pilar, eu vou ser fiel. Terceiro pilar. O terceiro pilar está em Malaquias capítulo 3, versículo 8. Vamos lá em Malaquias 3, 8. Voltemos para Malaquias. É Deus falando, preste atenção, hein? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Isso é injusto, amados. Não é só no dízimo que eu tenho que ser fiel. Eu tenho que ser fiel nas ofertas alçadas. O que é uma oferta alçada? Vamos supor que eu ganhe R$1.000 por mês. O meu dízimo é 100. Junto com o meu dízimo eu coloco R$10 de oferta. Isso não é uma oferta alçada. Junto com o meu dízimo eu coloco R$20 de oferta. Isso não é uma oferta alçada. A oferta alçada é a oferta que você levanta, que você alça até o nível do dízimo. A oferta alçada ela é semelhante ao dízimo. Então Deus está dizendo, vocês me roubam, não apenas no dízimo, mas também nas ofertas alçadas. Quando a gente é injusto com Deus, qual é a consequência? Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Esse é o problema todo, querido. Então, eu sou infiel na oferta alçada. Essa minha coluna aqui, eu tenho que edificar ela na altura do dízimo. Ó, lá está a coluna da fidelidade. Eu posso fazer essa coluna mais baixa? Se eu estou construindo aqui um telhado, eu posso ter aquela coluna até lá em cima e essa outra coluna aqui embaixo? Como é que fica esse telhado, hein? Fica torto, fica caindo.
Eu tenho que levantar essa coluna até a altura daquela. Aquela é a coluna da fidelidade. Eu tenho que pegar a minha oferta alçada e colocar na mesma altura do dízimo. Muito bem. Esse é o terceiro pilar. Quando eu sou fiel na oferta alçada, eu tenho direito à bênção que está aqui, ó. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Vamos até lá. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Está aqui. Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. Preste atenção. Dai e ser-vos-á dado. É direito. Se eu dou, eu tenho direito de receber. E o que eu recebo? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Essa minha coluna, esse meu pilar aqui da oferta alçada, eu tenho que ver a medida que eu vou colocar. Se eu coloco a medida aqui no rodapé, olha só, olha o que acontece com o meu telhado. Vai lá para o rodapé, está torto. Que telhado é esse? Eu tenho que medir igual àquela outra medida. Aquela medida lá abre sobre mim as janelas dos céus. Essa outra medida aqui, ó, multiplica tudo o que eu recebi. Com essa medida aqui, multiplica o que eu recebi. É essa medida que aumenta o que eu já tenho. Por isso que às vezes a pessoa, ela é dizimista fiel, mas ela está estacionada na sua vida, não passa daquilo. Atingiu um ponto e não supera. Por causa dessa medida aqui, ó. Porque ela está medindo lá embaixo, e a vida dela também está sendo medida por baixo. Com a medida com que medirdes, vos medirão de novo. Agora eu levanto aqui, ó. Eu levanto esse pilar com a mesma medida da fidelidade. Eu tenho o direito de ser medido com essa nova altura que eu estou colocando. Esse é o terceiro pilar. Agora, vamos ver o quarto, não é? O quarto é a coragem de viver pela fé. Vamos na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Está acompanhando aí? Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo, atenção, quem que é justo, amados? Justo é aquele que busca a justiça do reino. Ele que é justo com Deus. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo vive da fé. Mas se ele recuar... E por que a pessoa recua? Porque se acovarda. Porque tem medo. A minha alma não tem prazer nele. Porque Deus não trabalha com quem é medroso. Deus não trabalha com quem é covarde. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8. Acha que é importante? Acha. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8. Acharam, hein? Está escrito assim. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Faça um traço aí debaixo desse tímido. Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração, porque a covardia contagia, o medo contagia. Ah, eu não vou dar um boi gordo não, você vai? Eu também não. Já contagiou. Deus está dizendo, quem for covarde, volte para casa. O tímido, volte para casa, para que não contagie os outros, porque Deus não trabalha com gente tímida, com gente medrosa. Versículo 9. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. Os valentes e corajosos, eles são colocados como maiorais do exército e na dianteira do povo.
Você tem que estar na dianteira e não lá na retaguarda. As pessoas que ficam na retaguarda é porque tem medo. Tem medo da frente da batalha. E Deus fala, olha, nem fica aí, nem na retaguarda. Volta para tua casa para não contaminar os outros com teu medo, com a tua covardia, com a tua timidez. E Deus diz, os maiorais, aqueles que revelam coragem, esses são os maiorais. Eles vão para a dianteira, é linha de frente, amados. Por isso que a pessoa diz assim, você já até deve ter ouvido isso. Olha, eu estou desempregado já tem 1 ano, mas eu estou correndo atrás de um emprego, estou correndo atrás. Por isso que nunca vai arrumar emprego, está sempre correndo atrás. Você tem que correr na dianteira. Estou querendo comprar um carro, estou correndo atrás. Estou querendo comprar uma moto, estou correndo atrás. Tudo, estou querendo comprar uma casa, estou correndo atrás. Tudo corre atrás e fica anos e anos correndo atrás. Tem que passar para a dianteira. Tem que correr na frente. Deus, Ele manda os covardes de volta aqui, onde eu li para você, e em Juízes também. Vamos lá, voltar no livro de Juízes, capítulo 7. Vamos lá. Versículo 3. Essa é a 4ª coluna, amados. Porque para viver pela fé, a 4ª coluna, viver pela fé, tem que ter coragem. Olha aqui, ó. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Por que Deus não gosta de covardia, de medo de uma pessoa medrosa? Porque a pessoa só é medrosa porque ela não tem fé. Jesus nos mandou observar, além do dízimo, não é? Ele nos mandou observar o juízo, a misericórdia e a fé. A pessoa, ela só é medrosa porque não tem fé. Ela só é covarde porque não tem fé. Vamos provar isso na palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40. Quando os discípulos estão com Jesus num barco, achando que vão morrer afogados por causa da tempestade, e Jesus domina o tempo. E Jesus diz assim, e disse-lhes, por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? A palavra tímido aqui não é questão de ser uma pessoa envergonhada. Ai, tadinha, ela é tímida. Tadinha, ele é tímido, é uma pessoa envergonhada. Não. O tímido aqui é no sentido de ser medroso. Por que sois medrosos? Ainda não tendes fé? A pessoa só é medrosa porque não vive pela fé. A pessoa corajosa vive pela fé. O medroso não vive pela fé. E o pior de tudo, queridos, Deus despreza o tímido. Volta para casa quem for tímido e medroso. Volta para casa quem for covarde, para não contagiar os outros. E Deus coloca a covardia como um pecado tão grave quanto o praticado pelos piores pecadores. E Ele diz, eu não quero comigo lá na glória esse tipo de pessoa. Vamos comigo em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Acharam? Mas, quanto aos tímidos, não é a pessoa envergonhada. Ai, tadinho, ele não abre a boca, né? Ele é tão envergonhado. Ai, tadinha, ela é tão quietinha. É timidez. Não é isso. Não é isso. Deus está falando de medrosos. Quanto aos medrosos, quanto aos tímidos, quanto aos covardes. Olha só. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, aquela pessoa que não tem fé, não é? O juízo, a misericórdia e a fé. E aos incrédulos, quer dizer, a pessoa não tem fé, por isso que ela é tímida. E aos abomináveis, aquela pessoa que quer Deus, mas quer todos os outros deuses também, divindades, espíritos. Não está nem aí, não interessa para ela de onde vem a solução do problema, que ela quer resolver o problema, tanto faz se é com Deus ou com o diabo. Os abomináveis, os que praticam abominação.
e aos homicidas, não apenas aquele que mata o corpo, mas principalmente o homicida da alma. Porque um homicida de corpo, se ele se arrepender, ele pode até ser salvo. Agora, aquele que destrói uma alma, esse é o verdadeiro homicida. Os homicidas e os fornicadores, não só os que se prostituem na carne, mas os que se prostituem espiritualmente, principalmente. E aos feiticeiros que tentam resolver as coisas com magia negra, sem a ajuda de Deus. E aos idólatras, os que adoram ídolos, os que reverenciam ídolos, os que acham que um ídolo é sagrado. E aos idólatras, e a todos os mentirosos. Lógico, o diabo é o pai da mentira, os mentirosos são filhos do diabo. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora, analise isso. Aí tem fornicador, aí tem assassino, aí tem mentiroso, enganador, tem abominável, tem de tudo. E tímido. Quer dizer que o tímido, o medroso, o covarde, para Deus, ele está no mesmo nível de pecado desses piores pecadores aqui. Deus não trabalha com tímidos aqui nessa terra e não vai querer lá no céu também. Pessoa que é tímida é porque ainda não tem fé. Ela não tem fé para viver, dependendo de Deus. Ela não tem coragem, ela é medrosa. Essa pessoa não vai ver as bênçãos de Deus. E esse é o quarto pilar. A coragem. A coragem de avançar. A coragem de estar na linha de frente. A coragem de viver pela fé. Então vamos lá. Os 4 pilares que sustentam a casa. A justiça, a fidelidade, a medida alçada e a coragem. Agora, se aqui eu já estou com uma medida menor que não acompanha a minha fidelidade, o telhado já está torto. E se me falta coragem, o telhado caiu, acabou. Se me falta coragem, a casa caiu. Por isso, não basta apenas a pessoa vir na igreja e fazer campanha. Essas coisas estão interligadas, ó. Essas 4 coisas estão interligadas. É justo, elas se cruzam ainda, ó. Elas se cruzam, aquela cruza com essa cruza com aquela. Elas se ligam entre si. Estão interligadas. Para eu ter uma vida cristã abençoada, eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí todas as coisas boas que eu desejo, que são úteis, que são necessárias, que eu preciso inclusive, e Deus sabe que eu preciso, aí então, se eu satisfazer essas 4 colunas, então eu vou ter uma vida diária abençoada. Basta faltar uma dessas colunas e a minha casa, o meu telhado terá caído. Quando eu era novo convertido, eu não era dizimista. Preste atenção nisso. Eu era novo convertido. Não era dizimista. E eu dizia para mim e para quem perguntasse: eu não dou dízimo porque eu ganho pouco. Eu não dou dízimo porque eu preciso. Eu não dou dízimo porque vai me fazer falta. Mas eu ia na igreja quarta-feira, sexta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Entre a reunião da manhã e da noite, eu saía distribuindo folheto evangelístico. E segunda-feira eu ia trabalhar. Só que para ir trabalhar de segunda-feira eu não tinha carro, contava as moedinhas para pegar ônibus. E na hora do almoço ia procurar um restaurante boteco mais barato para comer. E às vezes comia lanche para economizar. E morava num quarto e cozinha e pagava aluguel. Não tinha nada. E eu ficava dizendo para Deus: por que, meu Deus? Eu vou na igreja de quarta, vou na igreja de sexta, eu vou na igreja domingo de manhã, vou na igreja domingo à noite, eu distribuo folheto evangelístico. Quando tem vigília, eu vou na igreja na vigília. Quando tem oração no monte, eu vou orar no monte. Por que, meu Deus? Eu não estou buscando o teu reino. Mas não estava buscando a justiça. Aí um dia eu falei: tá bom, eu vou dar o santo dízimo. E dei. Aí coloquei essa coluna aqui. Aí Deus abençoou a minha vida. Só que eu dava o dízimo e achava que isso daí era o máximo da minha fidelidade. E eu esquecia da minha oferta alçada. Eu media por baixo. Então,
Primeiro dízimo, eu ganhava 1.938 por mês, dei R$ 193,80. R$ 193,80 de dízimo. No mês seguinte, eu ganhei 32 mil em um outro emprego. Virei diretor de arte de agência de propaganda do dia para a noite. Ganhei 32 mil. Aí dei um dízimo de 3.200. Mas eu não dei 3.200 de oferta alçada. Dava 20, 30, né? Dava 50, dava 100. Dando um dízimo de 3.200. Dava de oferta algo que não era correspondente, que não era equivalente. Então o que acontecia? O telhado estava assim, ó. Isso acontecia comigo. Até que eu comecei a perceber isso. A oferta alçada. Deus não reclamou o roubo só no dízimo. Reclamou o roubo também na oferta alçada. Aí conforme eu fui aumentando isso, ó, conforme eu fui abrindo a minha mão, e hoje o meu dízimo e a minha oferta alçada são iguais, eu não dou de oferta alçada nada menos do que o dízimo. Se eu estiver dando aqui, ó, se eu estiver dando 3.200 de dízimo, a minha oferta alçada é de 3.200 também. Eu não vou dar R$100 de oferta alçada. Eu não vou dar R$500 de oferta alçada. A minha oferta alçada é na mesma medida do meu santo dízimo. Aí eu comecei a experimentar um progresso que eu nunca tinha experimentado. Por quê? Porque aqui é que vem a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E Deus repreende o devorador, acabou o prejuízo. Você não tem mais prejuízo na sua vida. Tudo que você fizer é abençoado. Eu fui na Avenida Faria Lima numa reunião. Fui com o meu carro, estacionei num lugar que não precisava pagar estacionamento. E a minha filha estacionou do outro lado da Faria Lima com o carro dela, mas ela pôs no estacionamento particular que tinha que pagar. Participamos da reunião, era meio-dia lá na Faria Lima. Saio na calçada, minha filha diz assim: pai, onde você pôs seu carro? Eu coloquei aqui mesmo, filha. Ah, pai, eu pus do outro lado que estava difícil achar esse prédio. Só que eu não tenho dinheiro para pagar o estacionamento. O senhor tem dinheiro aí para me arrumar para eu pagar o estacionamento? Claro, filha. Abri minha carteira, só tinha uma nota de R$100. Era a única nota de R$100. Não vou dizer não para minha filha. Peguei os R$100 e dei para ela, né? Fiquei sem um centavo na carteira, mas eu não ia precisar de dinheiro mesmo. E minha filha foi, com os meus R$100. Aí estou eu e a minha esposa dentro do meu carro, lá na Faria Lima, meio-dia, o farol ficou vermelho. Tem carro na minha frente, tem carro atrás de mim, tem carro aqui do lado, tem carro aqui do lado. Um monte de gente na calçada. Vem 2 bandidos com uma arma, coloca na minha cabeça e quer a carteira. Ah, leva a carteira. Levou a carteira, mas eu sou dizimista fiel, não é possível isso, né? Levou a carteira vazia, sem dinheiro. Mas tinha lá cartão de crédito, carta de motorista. Eu bem tranquilo. Falei para Deus, meu Deus, se for da tua vontade, faz aparecer a minha carteira e meu documento, mas eu vou passar na delegacia só para fazer o BO, né? Aí o pessoal aí do escritório cancelou todos os meus cartões de crédito. E eu fui para a delegacia, fiz o BO e vim trabalhar. Quando eu chego na igreja, já tinham telefonado para cá. E 4 horas da tarde encontraram os meus documentos lá na Lapa, com todos os cartões de crédito, tudo intacto. Inclusive a carta de motorista. Tudo intacto. Sou dizimista. Deus, ele prometeu repreender o devorador. Eu tive um caso na minha vida, resumindo, foi o seguinte. No Paraná tem um irmão nosso lá, e ele tinha um ômega blindado. E ele me deu esse ômega pela metade do preço. Eu fui no banco, financei, ele me vendeu pela metade do preço o ômega blindado. Eu falei, ah, que legal, nunca tive um carro blindado. Tá bom. Um ômega blindado, legal, né? Só que depois que eu comprei o carro, eu comecei a ver também porque ele me vendeu pela metade do preço. O radiador estava furado. Para trocar o radiador do carro importado, 5 mil radiador. O vidro estava com uma rajada, era um vidro blindado. Para trocar aquele vidro frontal do carro, 5 mil reais. Para arrumar o motor, 5 mil reais. Tudo naquele carro era 5 mil. Falei, puxa vida. Tudo nesse carro é 5 mil. Falei, mas eu não vou arrumar. E nem seguro eu fiz do carro. Não fiz seguro, o carro é blindado. Aí eu estou andando aqui,
no aeroporto de Congonhas, sabe ali onde caiu o avião da TAM? Alguns meses antes de cair o avião ali, eu estava passando naquela rua com o carro. E estou andando normal aqui, naquela rua de trás. E tem um cruzamento, a preferencial é minha. E de repente eu vejo um vulto verde atravessando na minha frente. Eu pisei no breque, mas não deu tempo. Foi uma trombada tão feia. E o carro, esse ômega aí, ele tem airbag, né? Eu não lembrava disso, explodiu o airbag. Eu não entendi nada, aquela almofada encheu de repente, assim, ele deu um susto. Não entendi nada que estava acontecendo. Não sofri nenhum arranhão, não aconteceu nada. Aí eu desço do meu carro para ver em quem que eu tinha trombado. Foi uma batida feia. O para-choque do ômega caiu no chão, pra você ter uma ideia da trombada. Porque o carro blindado é um tanque de guerra, né? Caiu no chão. Eu só peguei a placa do carro, o para-choque eu desci ali mesmo na esquina. Aí eu fui olhar no carro, era um Gol verde. Um Gol verde. E tinha um senhor lá de cabelo grisalho, assim, mais branco que o meu. Eu olhei para ele, o homem estava às 11. Esperei ele voltar. O senhor está bem? Porque eu bati bem no eixo da roda do carro, não bati na porta. Se eu bato na porta, ele teria morrido. Eu bati bem no eixo, acabou com o eixo do carro dele. O senhor está bem? Aí ele olha para mim assim, meus 11. Ô meu filho, você sabe quem eu sou? Eu falei, não estou reconhecendo. Eu sou um padre, rapaz, eu sou um padre. Eu falei, padre, eu não sei se Deus gosta mais do senhor ou de mim, porque era para o senhor ter morrido nessa trombada, né? Pois é, eu não vi ali, eu estou preocupado que eu vou visitar um amigo que está no hospital ali, está quase morrendo, está entre a vida e a morte. Eu falei, padre, mas quase que o senhor vai antes dele. Como é que o senhor não para? O senhor não viu ali a valeta, sinal de pare, a placa de pare? Pois é, pois é. O padre virou para ele e falou assim, o senhor tem seguro? Eu falei, não, não tenho, não tenho seguro do carro. Ele falou, não se preocupe, a Arquidiocese de Santo Amaro vai pagar tudo. Sou dizimista fiel, né? Sou dizimista fiel. Tá bom. Ele acionou o Itaú Seguros e lá perto, na República do Líbano, tem a Itaú Seguros. Aí eu levei lá o carro. Fui dirigindo com aquele airbag estourado, o carro todo arrebentado. Dirigi com dificuldade até o seguro. Falei, que amolação. Agora vai ser aquela burocracia para me arrumarem o carro. Mas tudo bem, né? Tem que enfrentar a burocracia. Fui lá, é naquela sala, pega a senha. Peguei a senha, fiquei esperando a minha vez. E estou olhando para as moças que atendem. As moças nem olham na cara de ninguém, tudo mal-humorada. Eu falei, tudo bem, vou esperar a minha vez. Aí chega o meu número. Eu me sento em frente à moça, ela nem olha na minha cara. Ela só diz assim, carteira de habilitação e documento do veículo. Ela pega meu documento. Ah, mas sempre escuto o senhor no rádio. O senhor pode ficar sossegado. Eu vou mandar o seu carro na melhor oficina de importados de São Paulo. Falei, quer que eu leve lá? Eu vou dirigindo atrás. Não! O guincho leva, imagina. Assina aqui. Aí, levou quase 3 semanas para o carro ficar pronto. Aí eu fui lá ver o carro. Cheguei na oficina, só tinha até Ferrari lá dentro. O meu era o carro mais simples que tinha lá dentro. Mas eles fizeram tudo. Radiador, para-choque, para-brisa, até aquele para-brisa lá. Trocaram tudo no carro. O carro ficou novo. Gastaram o valor de um carro. O que eu paguei, eles pagaram ali. Quem saiu com prejuízo? Eu não. Ainda peguei o carro novinho. Quem levou prejuízo foi Itaú Seguros e Arquidiocese de Santo Amaro. Eu sou dizimista fiel. Não é? Eu tenho direito. Quando você sofre qualquer dano, é só você confiar no Senhor que Ele vai te restituir. Amém? Porque é direito seu. Agora, não pode faltar nenhum dos pilares. Não pode faltar a justiça, não pode faltar a fidelidade, não pode faltar a boa medida e não pode faltar a coragem. Amém? Eu tenho que colocar a minha vida no altar. Por isso agora eu vou pedir para todos vocês virem aqui na frente. Venham para frente agora. Preste atenção. Não adianta eu preencher 1 milhão de cópias do pedido de oração. Não adianta. E eu não sou fiel.
Eu tenho que ser fiel, porque Deus repreende o devorador. Agora, se eu quero bênção de fartura, eu tenho que observar a boa medida. A minha oferta alçada é, pelo menos, do tamanho do dízimo. Pelo menos, igual ao dízimo. Pelo menos. Agora, o segundo boi, amados. Gideão agradou muito a Deus. Porque na primeira oferta, ele ofertou por 1.000 homens. Na segunda oferta, ele ofertou por 1.000 homens. 1.000 vezes 1.000 dá 1 milhão. Por isso que Gideão, do dia para a noite, se tornou o mais importante da nação. Ele tinha poder não de 1.000, mas de 1 milhão de homens. Gideão tornou-se imbatível. Mas ele tinha direito disso, e direito de fazer prova do Senhor. Por isso que Deus fica falando com Gideão o tempo todo. Agora a pessoa pega, olha só, a pessoa ganha R$1.000, o dízimo é 100, aí ela põe 20 de oferta alçada. Não é oferta alçada. Não é, mas a oferta alçada ela tem que ter a medida do dízimo. A coluna tem que ser na mesma altura, senão a casa fica torta, cai. Agora, se eu tenho coragem, eu ainda dou, não é? Eu ainda dou o meu segundo boi. Então veja, a pessoa fala assim, tá, então eu vou dar de segundo boi, eu vou dar R$20. Isso é um segundo boi? Não é, mas é uma simples oferta. Sem menosprezar, é lógico. Sem menosprezar, não é? Eu se vou dar uma oferta de coragem, a oferta de coragem ela tira o sono da gente. A gente fica pensando, e agora? Não é? E interessante que Deus, pelo menos comigo, Ele falou. Deus falou comigo o que Ele queria de segundo boi. Ele me falou isso. Ele falou de madrugada, inclusive. Aliás, é a segunda vez que Deus me fala isso. Entendeu? Olha como Deus se preocupa com os detalhes. Então eu não posso roubar a Deus na oferta alçada? Também não. Não só no dízimo, mas na oferta alçada também não. E eu tenho que ter coragem de viver pela fé. Por que a pessoa não dá o segundo boi? Porque ela pensa assim, puxa vida, como é que eu vou fazer? Vai me fazer falta. A pessoa tem medo. Ela é tímida. Ela não tem coragem de acreditar que Deus vai suprir sua necessidade. A pessoa dá R$30 e falar que é um segundo boi, isso não é um segundo boi, mas não é? Eu não sou boiadeiro, nem nada, nem você, mas a gente sabe que com 30, 40 reais, 50 reais, você não paga um boi. A pessoa fala, vou dar uma oferta alçada. Quando Deus falou para Gideão, eu quero que você pegue o segundo boi, Deus sabia que estava pedindo uma coisa valiosa. E Gideão poderia se acovardar e dizer, não, meu Deus, não dá não. Isso não dá, isso que você está pedindo não dá não. Não é? A pessoa tem que ter coragem. Então, comigo Deus falou. Eu não sei se Ele falou com você. Ou pode ser que Deus esteja falando agora com você. Então, junte no teu pedido de oração o teu santo dízimo. Essa é a primeira coisa. Junte o teu santo dízimo. Junte a tua oferta alçada com a mesma medida do dízimo, porque com a medida com que você medir, você será medido de novo, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E se você tiver coragem de dar o segundo boi, então preencha. Faça o segundo boi. O segundo boi a gente não carrega no bolso, né? Não dá para você falar, vou pegar o segundo boi aqui no meu bolso. Não é 20, 30 reais. Tem que fazer um pagamento, um cheque. Como é que eu vou dar o segundo boi? Eu não carrego esse dinheiro, eu tenho que fazer um cheque. Como é que eu vou dar o segundo boi? Eu tenho que fazer um cheque. É muito dinheiro, ninguém anda com esse dinheiro no bolso. Eu tenho que fazer. Então o que Deus me pediu é meu particular, eu sei que Ele quer, e eu vou dar. E Deus fala com cada um de nós. Aí é que entra a coragem da pessoa. Então prepara aí, além do teu pedido, prepara o santo dízimo. Pastor, até hoje eu não fui dizimista. Então torne-se. Prepara a oferta alçada igual ao dízimo. Prepara o que o Senhor te falou de segundo boi. Amém? Eu contei aqui para a igreja que quando eu era um pastor covarde, Deus não quis trabalhar comigo, sabia? Eu era um pastor covarde no ano de 1982 e eu não conseguia pregar para 150 pessoas. Durante 13 anos eu não conseguia encher um salãozinho que cabia 150 pessoas. 13 anos eu não conseguia encher aquele salãozinho. Eu era publicitário de dia e pastor à noite.
E eu falava para Deus, mas meu Deus, o dia que o Senhor fizer essa igreja prosperar, que ela conseguir pagar o próprio aluguel, e se ela conseguir pagar o meu sustento, não precisa ser uma coisa luxuosa não, se ela conseguir pagar o meu sustento, para mim vai estar ótimo, eu deixo a publicidade e vou pregar só o Evangelho. Eu era covarde, eu não tinha coragem de viver pela fé, eu não tinha coragem de largar tudo, eu não tinha coragem de largar a publicidade. Então durante 13 anos eu fiquei fazendo essa oração, covarde, porque era um medroso, porque eu via que a igreja não arrecadava nem para pagar o aluguel dela, e eu pensava, como é que eu vou viver como pastor, se essa igreja não tem nem para pagar o aluguel dela, e era a minha agência de propaganda que pagava o aluguel dela. Como é que eu vou fazer? Então eu continuei com a publicidade, e o meu ministério, a minha vida atrasou 13 anos. Por isso que hoje eu trabalho muito para recuperar o tempo perdido. Agora você vê, o dia que eu tive coragem de renunciar tudo e deixar tudo, quando eu fiquei realmente vivendo pela fé, Deus, Ele operou. Aí Ele quis trabalhar comigo. Ele disse, vai em frente que eu vou levantar o povo. Hoje a gente tem igrejas praticamente em todo o Brasil, e aonde não tem igreja é porque a gente não tem pastor para mandar. Porque tem rádio, tem tudo lá, tem evangelismo, e o povo pede paz e vida e a gente não tem pessoas para mandar. O povo pede. E todo dia, toda noite, eu que não conseguia pregar para 100 pessoas, agora todo dia e toda noite eu prego para milhares e milhares de pessoas, tanto pessoalmente, como através do rádio. Eu posso às vezes estar até dormindo, né? Vou dormir cedo, estou muito cansado, eu não estou nem ouvindo o que eu estou pregando no rádio. Mas aqui em São Paulo, milhares e milhares de pessoas estão ouvindo aquela pregação. No Rio, Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte. Estou falando das capitais apenas, né? João Pessoa, Recife, Fortaleza, Teresina. Às vezes eu começo a orar e falo, meu Deus, eu não consigo lembrar os nomes de todos os estados que a Paz de Vida tem igreja. Começo a orar, não consigo lembrar. Porque Deus abençoa. Mas só depois que eu tive coragem de viver pela fé. Então, se você quer valer por 1000 pessoas, produzir por 1000 pessoas, não esquece dos 4 pilares. A vida no altar, amém? A vida no altar é uma vida de compromisso com o reino de Deus. A vida no altar é você ser a oferta. É você fazer aquilo que agrada a Deus. É você viver debaixo da vontade do Senhor. Jesus disse, eu faço tudo o que agrada ao Pai. Por isso que ele cumpria a justiça. Você vê, Jesus quando se batizou nas águas, e ele disse para João, é para cumprir a justiça. Ao sair do Rio Jordão, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu do céu em forma corpórea de uma pomba, pousando sobre ele, e uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Tem muita gente na face da terra, tem ou não tem? Tem muita gente na face da terra. Deus é obrigado a ver tudo. Ele vê muita gente que faz coisas que desagradam a Ele. Mas quando Ele encontra alguém que está fazendo de tudo para agradá-lo, aí Ele recompensa, aí Ele abençoa. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br ou para adquirir uma cópia personalizada desta mensagem, ligue durante o dia para Bless Press. Bless Press, do coração de Deus para o seu coração.